amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Bom dia. Por favor, comece. Padre Fernando, bom dia a você que nos acompanha. E se o Padre me permite, hoje queria abrir um parêntese para agradecer a todos vocês que nos acompanham semanalmente e, sobretudo, agradecer a audiência de tantos colegas, padres, sacerdotes, que, como nós, resolveu entregar a sua vida à igreja, ao Evangelho, ao povo de Deus, e muitos deles que estimam o nosso programa e que sempre que me encontram deixam claro: olha, Padre, nós não perdemos o programa de vocês na Rede Vida, que faz um bem tão grande ao Brasil e, sobretudo, aos católicos, cristãos, que são, de algum modo, apaixonados pela Palavra de Deus. Por favor, insira aí o Padre Saraiva também, para quem? É o nosso programa que ordinariamente vai ao ar todos os domingos, das 7h30 às 8 da manhã. Sempre ele é reproduzido no Facebook da própria Rede Vida, mas também no Facebook do Padre Saraiva e YouTube. Bem como também no canal do YouTube, além do Facebook, também do YouTube, tanto do Padre Saraiva quanto aqui da nossa Rede Vida de televisão. Fica aqui o nosso muito obrigado. E voltamos ao tema tão antigo e tão atual da criação. Olhando o primeiro capítulo, Padre, há sempre uma palavra imperativa de Deus. Deus disse e a coisa aconteceu, E num dado momento, o autor sagrado, ele começa a descrever, por exemplo, o firmamento, o universo. E aí ele começa a falar sobre o universo, sobre as águas. E quando usando, claro, uma cosmologia antiga que, sob muitos aspectos, está superada, Então, aí iria a minha pergunta, Alguém que é formado em meteorologia, quando olha um cenário como este, pode repentinamente até se questionar, mas é uma doutrina totalmente ultrapassada. Mas a Escritura não foi redigida com esta finalidade, de ensinar a arte da astronomia. Não foi. E o que tem aí está ultrapassado, cientificamente. Mas o texto, como tal, é um texto religioso. Não quer, principalmente e sobretudo, entrar nessa questão. Nem podiam. O que eles conheciam do universo naquela ocasião, naquela época? Bem pouco. Nós hoje conhecemos pouco. Imagina eles. Sim. No passado, A cosmologia, é claro que está ultrapassada. Porém, a intuição é válida. Deus está por detrás de toda esta beleza. Os cientistas se encantam com o universo, que não é divino. Se encantam com a beleza, com a regularidade, com as leis físicas imutáveis. Olha, tudo isto é um fruto de acaso? De certo que não, claro que não. Inteligentemente podemos dizer, como se dizia na época pré-socrática, que eram átomos que caíam num espaço infinito, num tempo infinito, e caindo se entrechocavam uns com os outros até formar isto aqui? Mas de onde proveio essa lógica e essa coordenação? Pois é, do mundo pré-socrático, da escola atomista. Sim, então eu digo, mas ainda que recorramos a ideias como estas... Que possibilidades temos, matematicamente falando, que esses átomos, se encontrando casualmente, dessem um universo como esse que nós temos? Tão harmônico, Tão harmônico e tão lógico. Quais são as possibilidades matemáticas disso? Nenhuma. Ou se aceita o Criador,
ou se aceita a infinitude do ente criado, ou do ente, a infinitude. Porque do nada, nada provém. Exatamente. Até que a própria logística da criação, imaginada numa atmosfera religiosa, e que carrega um quê de ingenuidade, mas que tem que ser levado a sério, chega ao cume da criação, que é a criação do Você homem. deixe de lado a ingenuidade e vá ao centro, o que o texto quer mesmo transmitir. O que ele queria transmitir é que Deus está por trás de tudo o que nós chamamos planeta ou universo. Sim. E aí, como falava, a própria logística da narrativa nos conduz para a criação do homem e da mulher. E até hoje eu ouço leigos incontáveis, né, me questionar a respeito do porquê que na hora de criar o homem e a mulher, se o português traduziu bem o original, ele vai para o plural, façamos. Nas outras ordens, o imperativo era faça-se, faça-se. E agora, no verso 26, o imperativo vem para o plural, façamos. E aí, nos diversos Quase que catecismos... Deus falando consigo mesmo. Nos diversos catecismos, padre, inúmeras hipóteses. Teria a Santíssima Trindade se encontrado para criar o homem e a mulher? Não. Teria... Deus, como que nós poderíamos explicar Simplesmente isso? O autor quis mudar o verbo para não ser repetidor e repetir sempre a mesma coisa. Como se Deus, naquele momento mais solene, se concentrasse em si mesmo e dissesse, façamos. Mas mais do que isso, não, pelo amor de Deus. Não. Então, pode-se admitir uma espécie de contração divina? Sempre do ponto de vista antropológico, não é? Porque aqui se fala de Deus de uma maneira humana. De Deus não há outra maneira ao de se limite falar. da linguagem, né? Nós não temos, além da analogia, não há como se falar de Deus neste mundo aqui. E uma outra coisa, o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem. O que isto significa? Isto significa, não que Deus tenha um rosto como nós, claro que não, que Deus tenha mãos e pés, mas isso significa que Deus, no âmbito de todo o universo, só dialoga conosco. Nós somos os únicos com os quais Ele quis entrar em diálogo. E diálogo construtivo, já neste mundo. Então, porque lhe podemos responder, porque lhe podemos falar, porque lhe podemos obedecer, nós somos uma imagem dele. E isto é a dignidade do ser humano. Hoje não se fala tanto em dignidade humana, em direitos humanos e tudo. Pois é, aí está a base teológica de uma asserção que é feita por todos e de maneira quase que impensada. Nós somos seres dignos, nós estamos no topo, nós somos os maiores, os únicos com quem Deus fala. Os animais dão glória a Deus? Dão, claro que dão. Como tudo na criação dá glória a Deus. Como os animais dão glória a Deus? Pela própria existência. Só existindo e fazendo realmente aquilo para que foram destinados. Assim dão glória a Deus. Agora, o homem é diferente. O homem entra em si, tem autoconsciência, tem autorreflexão e pode contemplar Deus e pode ser interlocutor de Deus. A seu ver, a criação, o homem, ele tem a sua criação
concluída quando ele foi criado por Deus ou quando ele tomou consciência acerca de si? E segunda pergunta. Não, peraí. Vamos à primeira. Nós só podemos falar em ser humano, em ancestrais nossos, seres humanos, que transpuseram o limiar da metafísico da pura animalidade, quando se tem a consciência, a autoconsciência, o conhecimento de si mesmo, a liberdade e a responsabilidade, ainda que em grau pequeno. Antes disso, nós não podemos falar em nossos antepassados. O máximo que podemos dizer são homínidas, isto é, a criação ainda avançada, ou melhor, a humanização avançada, mas não ultrapassado ainda o limiar metafísico. Não sei se me dei a entender, mas temos que fazer um intervalo e voltamos. Voltamos.